adoecemos? Tá? Estão me ouvindo bem? Tá bom o som ou tá um pouquinho tá ruim? Como é que está o som? Tá bom? Tá ótimo. Só se apresenta para o pessoal conhecer, que tem muitos novos aí. Ótimo, ótimo. Então, assim, para quem não me viu ainda, meu nome é Milton Nespolo, tá? Eu sou graduado em Medicina e Naturopatia, pós em Naturopatia e Alimentação com Fitoterapia, tá? Ou seja, fitoterapia e suplementos alimentares visando plantio, colheita e tratamentos, tá? Então, assim, e também, claro, sou diretor da empresa Nutricência. Fora a empresa, eu sou presidente do Conselho Regional de Medicina Tradicional Natural para a região sul, né, o CREMEN, que é o nosso Conselho de Medicina Natural, e sou presidente do Conselho Fiscal do nosso Conselho Federal de Naturopatia. Tá? Então, assim, isso é para vocês mais ou menos terem uma ideia as funções que a gente exerce, tá bem? Então, por que adoecemos? A depressão. Tá? Eu é um material um pouquinho extenso, tá? E algumas coisas eu vou comentar, outras vou ler algum texto aqui para vocês, tá bem? Então, a depressão é uma doença do organismo como um todo, tá? Ela é física e mental, tá? Que compromete o físico, o humor e, em consequência, o pensamento. Tá? Então, a depressão altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade. Entende as coisas, né? Manifesta emoções, sente a disposição e o prazer da vida. Então, a depressão afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme, como se sente em relação a si próprio e, claro, com outras pessoas, né? E como pensa sobre as coisas. É, portanto, uma doença afetiva ou do humor. Não é simplesmente estar na fossa, o fulano está na fossa. Não, depressão é diferente. Não é também o baixo astral. Tá? Ela não é passageira. Também não é um sinal de fraqueza. Muitas vezes pessoas você é fraco, você... Não. A depressão não é um sinal de fraqueza. Tá? De falta de pensamentos positivos, porque a pessoa com depressão, normalmente ela tem mais pensamentos positivos, negativos. Tudo para ela está ruim. Tá? Também não é uma condição que se possa superar apenas com a força de vontade ou com o esforço. Tá? Então, não é uma questão, a pessoa sozinha vai conseguir superar essa situação. Então, a depressão é um transtorno afetivo ou do humor, caracterizada, né, por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. Tá bem? Então, hoje utilizamos informalmente a palavra depressão para caracterizar um sentimento de tristeza. No entanto, na literatura científica, isso é literatura científica agora, o termo depressão está relacionado ao que chamamos de transtornos de humor, como, por exemplo, transtorno depressivo maior ou distimia. Tá? Depressão está entre os transtornos psiquiátricos como mais comuns, com aproximadamente 300 milhões de pessoas afetadas no mundo. Existem diferentes diagnósticos possíveis, conforme a duração, quantidade e intensidade dos sintomas, além da maneira como se apresenta. Mas é importante lembrar que a depressão não é sinônimo de tristeza. Depressão é um transtorno incapacitante. Tá? Nem toda a tristeza... Tá? Nem toda a tristeza é sinônimo de depressão. Agora, a depressão, sim, é uma tristeza. Tá? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão será a doença mais comum, junto com o diabetes, né, do mundo, até o ano de 2030. Então, tem duas datas, 2 meses do ano, que se fala sobre depressão. O Setembro Amarelo, né, é o mês de combate ao suicídio, tá? Então, quando a pessoa está com a depressão já muito grave, é um dos sintomas muito fortes, ou consequência, né? E o Janeiro Branco, então, como cuidar a mente, né? E cuidar bem da vida, tá bem? Então, aqui nós vamos já começar a entrar nas partes principais da depressão, que são os gatilhos, tá? De como acontece. Eu vou depois fazer comentários mais, mas é importante saber agora os gatilhos, tá bem?
Então, é possível definir uma causa única para a depressão. Então, não tem uma situação única, uma causa só. Tá? Pois podem existir vários gatilhos que a desencadeiam. Então, fatores genéticos, aqui eu não concordo muito, mas faz parte da literatura. Tá? Desequilíbrios hormonais. Muitas mulheres não suportam a TPM ou na menopausa acabam entrando na depressão. Homens, tá, que não admitem, lá na andropausa, após os seus 45, 50 anos de idade, entram na andropausa, tá, e não se cuidam. Não tem o cuidado como a mulher que sente. Muitas vezes o homem sente o calor, está transpirando, mas ele diz que é quente ou outras situações mais. Tá? E aqui é um caminho, muitas vezes, de entrada na depressão. Tá? Então, desequilíbrios hormonais. Fatores neuroquímicos, que é o bipolar ou unipolar. Tá? Então, o bipolar é aquela pessoa que são situações internas, né? Que a pessoa não consegue administrar. Muitas vezes ela está bem agora, daqui a pouco está brigando, né? Ou aquela pessoa que está sempre quieta na dela ou está sempre brigando. Tá? Então, fator interno ou externo. Doenças crônicas. Tá? Então, pode causar desequilíbrios na química do cérebro. Uma pessoa com câncer, muitas vezes, pode entrar em depressão. Ou um câncer de próstata, um câncer de mama, tá? Ou uma doença qualquer, tá? Pode levar a pessoa a uma depressão, porque para ela é difícil resolver. Tá? Então, ela se sente triste, se sente para baixo e acaba entrando numa depressão. Tá? Carências nutricionais. Aqui é muito importante. Tá? A falta de ácido fólico no cérebro. Nós olhamos assim, normalmente, dentro da medicina convencional, começar ácido fólico é para mulheres grávidas, né, durante a gestação, para a formação do tubo neural do bebê, do futuro bebê, né, da criança. Não, nós necessitamos de ácido fólico no nosso cérebro também. Então, nós temos a necessidade de suplementação, principalmente pelas pessoas que não consumem verduras ou alimentos ricos em folatos. Tá? Então, há necessidade de suplementar. Tá bem? Então, a falta de ácido fólico no cérebro pode levar à depressão. A falta de lítio no organismo. Lítio é um mineral ligado à depressão. Tanto é que muitas pessoas que estão depressivas, elas tomam um suplemento à base de lítio, né? Medicamento à base de lítio. Só que aí tem o que acontece? Muitas vezes o médico ou o psiquiatra recomenda o lítio e não faz o teste. Tá? E aí o problema é sério. Tá bem? Triptofano. O triptofano é o hormônio do sono. Então, a pessoa não tem, o organismo não produz o triptofano da forma correta e ela não dorme da forma, não descansa, não dorme direito, acaba entrando em depressão. Então, a falta de triptofano também pode levar a pessoa a entrar em depressão. Tá? E a vitamina D3. Tá? A vitamina D3, eu acho que vocês lembram quando eu comentei sobre as fibromialgias, naquele caso na Europa, em que o médico percebeu que pessoas andavam mais tristes, né, no seu dia a dia e resolveram fazer uma pesquisa para entender o porquê que as pessoas andavam mais tristes nas praças, né? E a conclusão que chegaram de que era baixo índice de vitamina D no organismo. Porque a vitamina D é assim, vitamina D, sol, D1, vegetais, D3, de forma oleosa. Tá? Então, eu não gosto da D3, mas é a vitamina que hoje você consegue com mais facilidade. Tá? Então, o que esses médicos fizeram? Entraram em pesquisa e identificaram que as pessoas tinham baixo índice de vitamina D no organismo. Tá, mas por que baixo de vitamina D? Naquele ano, no verão deles, houve baixa incidência de sol. Pode ver que o europeu, fim de semana, eles vão para as praças, apanhar sol, né? Que é a suplementação através do sol, de forma natural. Né? Então, como houve baixa incidência de sol, a população estava mais triste, então, em estado depressivo. Tá? Aqui até eu cito que no Andar foi feito junto pesquisas e observaram que
as pessoas que estavam com baixa de vitamina D na corrente sanguínea ou no organismo, nenhuma delas tinha um problema com deficiência óssea. Então, aqui comprovou, né, de que a vitamina D nada tem a ver com formação de osso. Ah, eu tenho que tomar vitamina D para fixar cálcio nos ossos. Tem nada a ver. Tá? Faz parte da receita. Mas, é como eu comento sempre, se você vai fazer um pão, tá? Colocou sal e esqueceu do açúcar, o pão só vai ficar mais salgado. Ele vai crescer normal. Tá? Ou colocou açúcar e esqueceu o sal, vai ficar doce, vai ficar cuca. Não mudou nada. Então, esse é a vitamina D nos nossos ossos. Tá? Bom, mas como não é fibromialgia e formação de ossos, então não vou delongar muito aqui. Uso de drogas lícitas, como medicamentos, né? Ilícitas, como álcool, maconha, cocaína e outras drogas, também, tá? Podem levar à depressão. Tá? Meio ambiente, como a poluição, pouco verde, poucas árvores. Então, pessoas que moram em centros muito poluídos também entram em estados depressivos devido à poluição. Né? E o que falta? Falta parques, praças para essas pessoas irem respirar um ar mais puro. Né? Aqui algo muito interessante, a dificuldade nos relacionamentos, tanto pessoal, profissional, tá? No casamento, família e etc. Então, relacionamentos. Muitas vezes a dificuldade, um exemplo muito claro, em que está com dificuldade no relacionamento com o filho ou com a esposa ou com o esposo. Tá? Pode entrar em depressão. Tá? Por quê? Porque não consegue resolver a situação, não consegue ter um bom relacionamento, não consegue ser feliz, tá? Nessa convivência, acaba entrando em depressão. Tá? Atitudes comportamentais. Aqui outro fator muito importante. Eu penso assim, ou o meu ponto de vista é esse. Tá? Só que, eu sempre uso um exemplo, um determinado objeto eu coloco em um determinado lugar em cima da mesa, eu vejo que ali é o lugar e que ali fica bonito. Tá, mas eu vivo em família ou no meu trabalho, eu perguntei para as outras pessoas se elas concordam comigo? Não. Muitas vezes as pessoas comentam, mas aqui não ficaria bem. Poxa, eu já vou ficar bravo porque as pessoas não concordaram comigo. Né? Não, para mim o lugar é aqui. Então, quer dizer, eu uso muito o meu ponto de vista. E como não sou bem aceito, tá, pelas outras pessoas, porque eu quero impor o meu ponto de vista, eu acabo entrando em depressão, porque as pessoas não gostam de mim. Tá? Isso é muito importante, a gente fazer um autoexame para saber como é que estão os nossos relacionamentos, tanto na família, com a esposa ou o esposo, com os filhos, com nossos pais, no nosso trabalho, tá? Com nossos colegas de trabalho, para ver se a gente está, vamos dizer assim, está bem aceito, se as pessoas estão nos aceitando, tá? Ou estão nos entendendo, se a gente está conseguindo se relacionar bem. Tá? Bom, questão dos ambientes familiares disfuncionais, acabei de falar, né? Muitas críticas consigo mesmo ou com outros, aquela pessoa que se autocritica ou critica tudo e todos. Tá? Então, aquela pessoa que acha defeito em tudo e em todos. Sempre ela acha alguma coisa para achar um defeito, para criticar algo em alguém ou em alguma coisa. Tá? É um sintoma de depressão, são gatilhos. Solidão, é uma pessoa que se afasta muito da família ou de amigos, ela busca se isolar. Tá? Aqui é uma depressão muito, muito interessante, tá? Que é a depressão pós-parto. Tá? Ela se dá, ela acaba acontecendo, ou a mamãe acaba tendo essa depressão, porque ela se dá por conta, tá, de que a vida dela mudou. Então, são responsabilidades maternas, nova responsabilidade com o filho, e agora, como é que eu vou lidar com essa criança nova? Tá? Então, mas ela tem a mãe, tem a sogra do lado dela, mas na cabeça dela, ela entra em parafuso porque ela quer fazer como ela pensa e não vai conseguir. Então, acaba entrando numa depressão. Tá? Isso são gatilhos, tá? Então, eventos estressantes, situações difíceis, tá? Podem funcionar como um gatilho para uma depressão.
Então, eventos estressantes, né, como estresse, perda de trabalho, o empresário ter que dispensar funcionários, né, afastamento de família, viagens, separações. Então, são muitos os tipos de um acidente, né? São muitas as situações de eventos estressantes. Tá? A própria, por exemplo, assim, você está cursando, fazendo faculdade, tá? Aquela pressão toda que é feita por alguns professores, ou numa pós, numa especialização, tá? Uma pressão muito forte feita por alguns professores, tá? Isso pode levar o aluno à depressão. Aqui, eu sempre falo de uma história em Santa Maria, na faculdade, um aluno que fazia medicina, morava naqueles apartamentos funcionais da universidade, né? E um rapaz, ele ouvia que toda noite o colega do apartamento ao lado, a kitnet ao lado, tinha um barulho estranho. Todas as noites aquele barulho estranho, né? Dizia, eu vou ter que ver o que está acontecendo. E ali quem morava era um aluno que cursava medicina. E certa noite ele dizia, eu vou ter que ver, porque eu não consigo dormir, é um barulho estranho, tipo um rock, um barulho, né, dele. Aí ele abriu, foi conversar com um colega, ele demorou um pouquinho para abrir, acabou abrindo a porta, entrou, ele estava com o apartamento dele todo furado, ele tinha, sabe, aquelas brocas aquelas puas de broca manual, ele tinha uma daquelas, ele furava a parede para se desestressar devido à pressão dos professores na faculdade. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é estressante ou pode levar a uma depressão, situações, pessoas, tá? A pressão, tá? Ou eventos estressantes. Fracassos em projetos e sonhos. Muitas pessoas sonharam em montar uma empresa ou sonharam com algo e não conseguiram realizar. Tá? Acabam entrando numa depressão, porque não conseguiu realizar aquele sonho. Ele não está conseguindo administrar a forma em aceitar, tá? Ele não conseguiu fazer determinadas situações, mas ele pode fazer outras. Tá? Então, entra numa depressão, né? Numa tristeza, num recolhimento, porque ele não realizou o sonho dele. Tá? Então, a depressão é uma doença que tem causas biológicas que independem de suas conquistas, tá? Fracassos ou dos acontecimentos que enfrentou na vida. Apesar de serem muitos os fatores, a grande maioria dos casos ocorre um desequilíbrio neuroquímico no cérebro e sistema nervoso deprimido. Tá? Então, assim, existe uma série de evidências que mostram as alterações químicas no cérebro. Vocês podem ver a figurinha em cima, é um neurotransmissor. Tá? Então, o indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, tá? Então, a serotonina, noradrenalina, e em menor proporção a dopamina, é onde há justamente o contato nesse neurotransmissor que está ali, né? Então, exatamente isso é a nossa célula nervosa, onde uma vai próximo à outra e há o contato. Aqui há a formação do neurotransmissor. E quando esse neurotransmissor entra em desequilíbrio, tá? Aí é que começa a depressão, tá bem? Então, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células, tá? Ou outros processos que ocorrem entre as células nervosas também estão envolvidos. Tá? Então, ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências, não a causa. Então, a gente pensa muitas vezes a perda de emprego. É a consequência, ou, desculpa, perder o emprego por estar triste, estar deprimido e não estar sabendo lidar com situações. E o empresário, por não entender o funcionário, ou o funcionário por não entender a empresa, acabou perdendo o emprego. Então, virou consequência da depressão, tá? E não foi a causa. Ela não perdeu o emprego por estar com depressão, tá bem? Ela pode entrar em depressão depois, mas também ela pode perder o emprego por estar deprimido e não saber lidar. Vocês viram que são muitos gatilhos, a gente vai ver logo adiante outras situações mais para entender a depressão, tá? Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão, tá? Em pessoas com predisposição, tá bem? Então, por que predisposição? Se meu pai é depressivo e eu convivo com ele, eu começo a viver emocionalmente com ele, isso é que se chama de hereditariedade,
tá? Mas, na verdade, é a convivência, eu vou acabar tendo os mesmos sintomas que ele. Tá? É a mesma coisa. Um filho conviver com a mãe ou o pai diabético. Ele convive as mesmas emoções, ele vai acabar vivendo os mesmos problemas, ele vai acabar virando diabético. Então, o depressivo é a mesma situação. Então, você tem que ter muito cuidado, porque o depressivo ele vai levar as outras pessoas à depressão também. Tá? Para ele poder se sentir também que as outras pessoas estão no mesmo nível que ele. Tá? Então, assim, a prevalência, tá, do número de casos de uma população, tá, de depressão é estimada em 19%. Vejam bem, 19%. O que significa aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta um problema em algum momento da vida. Tá? Vocês vão ver como é interessante aqui, logo mais adiante, né? Então, sintomas principais: humor deprimido, melancolia, sensação de fadiga, cansaço, perda de interesse, apatia, né? Então, sintomas, tá? Esses são sintomas que podem ter relação, de alguma forma, com a depressão. Eu não vou citar todos, porque depois o vídeo vai ser editado e vai ter para vocês poderem acessar todos eles, tá? Então, aqui, ó, proximidade, tristeza, baixa autoestima, pessimismo, no simples fato de ter engordado, né, desequilíbrio da tireoide, né, a hipotireoide, tá? Ganho de peso, tá? Angústia, irrita muito facilmente, é um sintoma de depressão. Tá? Ansiedade, pessoa muito ansiosa, sentimento de vazio, muitas vezes se sente vazio, se sente assim, parece que falta algo, né? É um sentimento, é um sintoma. Tá? Sem esperança, veja bem, sentimento de desesperança, tá? É o principal motivo da depressão. Tá? A insegurança e medos, sentimento de culpa, tá? A falta de prazer em atividades, tá? Insônia, aquilo que eu citei recém na questão do triptofano, também. O desinteresse sexual, perda de libido, tá? Pode ser consequência da depressão ou também devido à situação de parceiro ou do parceiro, né, o cônjuge, tá? A esposa ou o esposo, né? Ou companheiro ou companheira, tá? Por algum motivo, acaba, vamos dizer assim, apaixonando por outro e perde o interesse sexual, ou daqui a pouco, por algum motivo, se desinteressa. Tá? Lapso de memórias e concentração, tá? Pensamento suicida. A pessoa começa a fazer comentários de que prefere tirar a vida, não tem mais motivo para viver, tá? Então já são pensamentos suicidas, tem que cuidar muito, tá bem? Aí está o desânimo, cansaço fácil. A pessoa sente muito cansaço, né? Desmotivado, a pessoa está apático, sem vontade, né? Ou se sente desamparada, ou falta de sentido na vida, que é o mesmo do anterior, né? Da desesperança, se sente inútil, a ruína, muitas vezes, a perda de valores, uma empresa, devido agora à pandemia, está acontecendo muito, pessoas, empresas que estavam super bem, né? E agora estão à beira da falência. Então, empresários arruinados, né? Devido a uma situação que não dependeu dele, né? E não está conseguindo ajuda para manter sua empresa ou não tem como salvar sua empresa. Então, leva à depressão. O próprio fracasso, né? Tipo aqui a interpretação distorcida e negativa da realidade, tá? Então, na situação de hoje, começa a ver tudo de forma negra, por isso que você pode ver que o barado em cima tem uma faixa preta, tá? São escritos em preto com letra branca, justamente porque a pessoa com depressão, ela busca usar mais roupas pretas. Vocês podem olhar, normalmente, ou seja, a não ser que esteja em alguma ação de marketing, né? Que eu gosto de usar camisa preta e terno preto, tirando, com exceção dessas situações, você andou na rua, você conversou com pessoas, estão, principalmente mulheres, blusa preta, camisetas pretas, né? Conversa com ela, pede para ela mudar de cor. Tá?
aí vem as outras cores embaixo, que são as cores quentes, vermelho com laranja. Então, a gente já fez isso da forma proposital, para vocês entenderem que o preto é a cor depressiva, né? Quando você busca ficar mais no escuro, né? A pessoa deita e ela se encolhe, forma na postura fetal, né? Aquela postura de se sentar e se encolher, né? E preferindo o escuro. Então, são posturas de depressão, tá? São formas de se observar as pessoas, tá? É uma forma de se recolher novamente para o útero. Tá? Dores ou outros sintomas físicos, tá? No caso aqui, são quando não são justificados, né? O médico não encontra o resultado nos exames. Aqui é uma situação um pouquinho, né? Porque assim, o que acontece? Pessoas tomam chás, buscando, acreditando, tomando chá, acreditando que está melhorando, acreditando que está fazendo tratamento. Chá é natural. Eu digo que não. Tá? O chá é tão problemático quanto um faixa preta. Tá bem? O chá tem o seu efeito benéfico, tem sua interação medicamentosa. Muitas vezes você está tomando um medicamento para algum tipo de patologia e o chá que você está tomando está cortando o efeito do medicamento ou reduzindo a efetividade do medicamento. Tá? E vem o seu efeito colateral. Eu uso muito exemplo assim, pessoas com leucemia, pode buscar o histórico, eram pessoas que tomavam Losna. Tá? Chá de Losna, seu efeito colateral principal é leucemia. Tá? Camomila, quem gosta de pôr no seu chimarrão camomila, ou tomar um chazinho de camomila, eu tomo um chazinho de camomila todo dia porque ele é gostoso, né? Ele é digestivo. Síndrome da fadiga crônica. E leva, claro, você vai sentir a fadiga crônica, pode levar à depressão. Porque o chazinho ele é calmante, entendeu? Então, aonde está o problema aqui? Você está tomando chá, você tem sintomas de algumas doenças, de algumas patologias, vai ao médico, ele requer exame, ele manda fazer exame, vem o resultado, não aparece o resultado no exame. O que aconteceu? O chá que você está tomando está mascarando, tá, a tua doença. A falsa sensação do bem-estar. Por isso que hoje é proibido se falar em doença fulminante. Tá bem? Então, médico hoje é proibido falar em doenças fulminantes como se falava antigamente. Tá? Então, não existe doença... a doença foi, o médico descobriu isso agora. Não, ela já estava, você já sentiu os sintomas, só que não conseguia se detectar por exames, porque você tomava o teu chazinho em casa. Tá bem? Então, aí vem dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, tá? Aquela região, você sente muito essa dor de cabeça quando pega essa região, a região aqui, e sente muito essas dores, tá? São sintomas de depressão, tá? Ou o corpo, tá? A questão da fibromialgia. A fibromialgia está ligada, tá, à depressão. É uma forma de depressão. Só que você não sente a mesma tristeza e recolhimento. Você sente as dores no corpo. Tá bem? E claro que, devido a todas essas dores e sintomas, você acaba ficando deprimido e, com isso, baixa a autoestima. Tá? Você acaba, na questão, no vestir, você vai pôr uma roupa, você olha uma roupa bonita, qual a roupa que você vai colocar? A mais feia. Você vê que tem uma camisa nova para usar, você não usa. Você, eu vou deixar para uma outra situação. Você vai pôr a camisa mais velha. Doutor Milton. Não te veste, você não da forma que você gostaria. Tá? Por quê? É uma forma de autopunição devido à depressão. Tá? Então, o tratamento. Os tratamentos são de diversas formas. Tudo vai depender da gravidade da depressão, do tipo da depressão que a pessoa sente, tá? Então, os medicamentos são psiquiátricos, tá? Os psicofármacos ou psicotrópicos são grupos de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central. Tá? Por afetarem os processos mentais, alteram a percepção, tá? Então, pessoas que tomam esse tipo de medicamento têm que cuidar muito da questão da pessoa dirigir e operar máquinas, né? Emoções e comportamentos dos pacientes. Agora, se me diz assim, é necessário? Muitas vezes sim. Tá? Eu, quando atendo pessoas com depressão,
em determinadas situações, eu oriento a buscar um psiquiatra. Começa com o psicofármaco, né, o psicotrópico, tá bem? A partir daí, a gente faz o acompanhamento terapêutico e entramos com os naturais. Tá? Com o andar do tratamento, tá? Você vai conseguindo ajustar e ajudar a pessoa, começa a se reduzir, acompanhado pelo próprio médico, o psiquiatra, a reduzir o medicamento químico, tá? E você trabalha mais os terapêuticos, que são os naturais. Então, dependendo da situação, é necessário sim. Tá? Então, aí vem o tratamento medicamentoso, né? Psicoterapêutico, tá? Psicoterapia só é psicologia, psicoterapia, né? E terapêutico, que é a nossa área, com massagens. O massoterapeuta é muito importante na massagem de toque, né? Massagem relaxante para o depressivo, é muito importante. O reiki, tá? A acupuntura, cromoterapia, lembra que eu falei da cor recém, né? Isso é cromoterapia, tá? Aromaterapia, que são os aromas, tá? Tem que buscar sentir aromas que nos deixam felizes, tá? Caminhadas, aqui é muito importante na caminhada, quando eu oriento ao paciente, né, a fazer uma caminhada, que eu peço ir para ir a caminhada ou academia, mas a caminhada é melhor, não correr, caminhar. Tá? Sempre de cabeça alta, nunca cabeça baixa. Sempre para frente e de preferência para cima. Tá, mas e se tem uma pedra lá na frente? Bom, se você está olhando para frente, você está enxergando lá 50, 60 metros a pedra. Quando você chegou lá, o teu próprio cérebro vai desviar a pedra sem você se preocupar. Tá? Isso é automático. Agora, se você vai olhando para o chão, você não enxerga o que tem na frente, você vai enxergar só o que está próximo. Isso já são estudos, tá? Inclusive aqui é um material do Dr. Lair Ribeiro, citando a fonte, né? Onde ele cita num material dele uma tribo aqui brasileira, em que é tradicional deles caminhar de cabeça baixa. E é a população, vamos dizer assim, o povo mais depressivo que foi encontrado até hoje. Tá? Agora você veja, como diz ele, as pessoas que jogam vôlei. Quantas pessoas que jogam vôlei sofrem de depressão? Você não encontra. Porque você está olhando para cima. Tá? Então, como diz, quebrou a alça, você não está mais olhando para o chão. Tá? Você tem que buscar olhar para frente e para cima para conseguir vencer a tua depressão. Eu sempre oriento as pessoas com depressão, ou mesmo que não estejam deprimidas, quando fazem caminhadas. Observar as árvores, observar os passarinhos. Vejo bem, o passarinho está cantando. Eu peço para observarem. Por que o passarinho canta? Porque é feliz ou ele é feliz porque canta? E agora? Vejam bem, ele canta porque é feliz ou ele é feliz porque canta? Tá? Então, assim, quando você caminha, você observa o alto, você vai enxergar flores, você vai enxergar as árvores, o verde. Tá? Você consegue ver lá no apartamento segundo piso, a cortina bela. Quer dizer, você enxerga as coisas bonitas da vida. Você não enxerga só o cinza do asfalto. Tá bem? Então, é muito importante a caminhada, o acompanhamento terapêutico, tá, na depressão. É muito mais importante do que o medicamento ou o psicotrópico. Tá? Muito mais importante. Porque o psicotrópico apenas vai entorpecer. Ele vai agir no sistema nervoso central, lá no nosso neurônios, tá? E vai te deixar você na falsa sensação do bem-estar. Tá? Então, vamos dizer, essa artimanha, usa-se esse tratamento inicial apenas para com que você, com as terapias naturais, você consiga ter um efeito, né? E ajudar a pessoa a vencer isso, porque ela sozinha ela não consegue vencer. E num acompanhamento terapêutico, você estará ajudando ela. Ela se sente segura, a princípio como se fosse uma bengala. Com o andar, passa a ser você passa a ser o consultor dela. E com o passar do tempo, ela adquire novamente, tá, a vida dela própria. Tá? Ela se assume novamente. E ela vê o quanto ela foi feliz, aí ela pode ser feliz. Tá bem?
Então, claro, a técnica aqui auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, né? Então, aumenta a sua compreensão, tá, sobre o processo da depressão, a sua resolução de conflitos, por se ela tem conflitos com a esposa ou com o marido, você vai ajudar a resolver esse tipo de conflito, ou com filho, ou com filha, né? Para reduzir esse conflito, buscar e se entenderem, tá? Para reduzir essa tristeza, tá? Esse estresse todo, esse mal-estar todo. Tá? Então, vocês vejam que a depressão, muitas vezes, são coisas simples que levam à depressão. Então, aqui eu coloquei atitudes para sair da depressão. Tá? Então, não se isolar. Tá? Vá ao médico, sentiu alguma situação, busca um profissional de saúde. Tá? Pode ser um terapeuta, um massoterapeuta, ou busca o profissional de saúde, um médico. Tá? Vai identificar. Após a identificação de que é depressão, tá? Embora que muitas vezes o médico, você chega lá, doutor, eu estou triste, é depressão, e já vai receitar o psicotrópico. E você apenas ia dizer, doutor, estou triste porque o cachorrinho morreu. Pô, eu estou triste, claro. Você vai entristecer porque era o teu companheiro? Tá? Pode, daqui a pouco você traz uma depressão, mas muitas vezes você vence a situação sozinho. Mas para ele já é depressão. Tá? E muitas vezes não é. Então, há necessidade de um acompanhamento com um profissional da saúde natural, tá? Para um bom profissional. Temos muitos bons profissionais de saúde natural em condições de auxiliar a entender essas situações, tá bem? Falar bastante, tá? Falar com as pessoas, com amigos, contar coisas boas, ter um amigo consultor para falar das coisas ruins e ajudar a resolver, né? Brigar com um amigo muitas vezes, né? Claro que não vai brigar, né? Mas vai conversar com um amigo para que possa, assim, como diz, desabafar, tá bem? Não ter pena de si, tá? Porque o depressivo, normalmente, ele usa muito a autopiedade. Coitadinho de mim, tá? Então, não ter pena de si, tá? Se conhecer, buscar se conhecer. Isso é muito importante. Tá? Eu estou gordo. Bom, não adianta eu querer fazer um tratamento e perder 15 quilos em um mês. Tá? Como anda por aí uns marketing de chás, tá? Onde pessoas estão perdendo 8, 10 quilos no mês. Estão perdendo saúde. Não estão perdendo peso. Estão perdendo saúde. Daqui a pouco, quando se dão por conta, estão numa depressão. Por quê? Estão eliminando eletrólitos do seu organismo. Tá? Então, esses diuréticos fortes, esses chás, quando estão muito esse tipo de chás, você, ao ir ao banheiro urinar, você não está eliminando só o líquido, não só a gordura, está eliminando eletrólitos. O que são os eletrólitos? São os sais minerais, são eles que fazem o transporte celular. Se você reduziu eles, o que vai acontecer? Você vai adoecer. Tá? Você vai adoecer. E no adoecer, você pode entrar em depressão. Tá? A falta, como por exemplo, citei antes ali, do triptofano, do lítio, do ácido fólico, tá? Da vitamina D, tá? Provocado por uso excessivo do chá, querendo emagrecer. Tá? Então, sendo vendido por pessoas, muitas vezes, apenas pensando no faturamento. Tá? Então, muito cuidado com isso. O estilo de vida saudável. Tá? O que é estilo de vida saudável? A alimentação. Se eu vou buscar meu alimento apenas buscando o sabor, tá? Eu aqui uso muito o exemplo do alho. Às vezes eu falo para as pessoas que tem que tirar o alho. Tá? Como agora, há poucos dias, com uma senhora veio preocupada porque há um ano atrás fez exame, estava com 30% de um rim só. Agora, há poucos dias faz exame, só está com 19% do rim funcionando. Só tem um rim funcionando a 19%. Tá? E usando muito alho. Daí eu comentei com ela, ela teve já uns 2 meses atrás, pedi para ela tirar o alho da alimentação e passei o que ela tinha que fazer. Ai, mas tirar o alho, eu tirei um pouco, mas não pude tirar tudo. Tá, e os dias ou semana que você... eu me sinto melhor. Então, o que você prefere? Consumir o alho, que é um sabor, ou tirar o alho, tá? Que é prejudicial e você se sentir bem?
Por esse lado é melhor, mas aí eu gosto. Então você conviva com a doença. Simples. Entendeu? Então são nossas escolhas. É isso que nós temos que entender, nós temos que escolher. Eu quero viver com saúde, eu quando aprendi, tá, sobre o alface, eu quando aprendi sobre o alho, quando aprendi sobre outros alimentos, eu simplesmente cortei da minha vida. Ah, mas é gostoso? Sim, vou substituir por outros. Tá? A alimentação na minha casa é uma alimentação super saudável. Não se busca o sabor, tá? Se explora o sabor dentro do saudável. E você consegue fazer com que o teu alimento seja muito mais gostoso e saboroso do que aquilo que você pensa em sabor. Tá? Como aí os caldos, né? Os outros com amor, e aí vai. Tá bem? Então, temos que cuidar muito com esse tipo de situação, porque isso também nos leva a sentir depressão. Vocês viram aí que os sintomas são muitos, e eu não coloquei todos ainda. Muitas vezes a pessoa é deprimida, mas não percebe. Ela vive uma situação de depressão, tá? Mas não percebe. O próprio médico muitas vezes não identifica isso. Tá? Até por falta de, desculpa o que eu vou falar aqui, por falta de qualificação. Tá? Até por uma situação, para vocês entenderem, de uma pessoa, né? Ela, por um estresse, ela teve dermatite, tá? Então, coceiras no corpo todo. Ela foi ao médico, o médico simplesmente deu um medicamento que era para fibromialgia, não tinha nada a ver com a situação dela. Tá? E ela estava usando uma pomada. Aí ela falou para o médico, doutor, eu estou usando essa pomada. Não, essa pomada não serve para isso, eu vou te dar a pomada certa. Deu a pomada que não serviu para nada, não tinha nada a ver, era pomada para desportistas, tá? Para dores assim de lesões. Tá? Então, e a pomada certa era a que ela estava usando. Então, quer dizer, o médico deu o medicamento errado, tá? 2 medicamentos errados. Estava tratando ela por fibromialgia e não pela dermatite. Tá? Então, só que tem médicos assim, mas tem médicos muito bons. Tá? Então, não vamos, vamos dizer assim, criticar o profissional. Tá? Então, buscar entender sobre a depressão. Tá bem? Aqui é muito importante essa situação. Tá? Aqui, desculpa, eu acabei mexendo aqui. O perdão. Ah, o fulano aprontou para mim, eu não vou perdoar. Não perdoo, de forma nenhuma. Mas eu vou perdoar. Ah, não, eu não vou pedir perdão. Eu vou me humilhar pedir perdão. Isso é muito importante. A falta do perdão, do perdoar, o pedir perdão, leva à depressão. Aí eu vejo assim pessoas, quando eu ensino a trabalhar o perdão, tá? Pessoas assim, vencendo situações que antes não se imaginava vencendo. Tá? Então, perdoar, pedir perdão é muito importante. Tá? Então, como está aqui a libertação emocional. Eu lembro até, não peguei aqui, você pega uma corda e enche ela de nós. E aí você pega e tenta passar. Cada nozinho você tranca, você tem que fazer força para andar. Isso é a nossa vida. Tá? São nossas mágoas, nossos rancores devido à falta de perdão. Agora, quando você perdoou e pediu perdão, se desmanchou nozinho, aquilo faz assim, ó, correu. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer com a nossa vida. A falta de perdão e a falta de pedir perdão e perdoar nos leva à depressão, porque é um sentimento interno. Tá? Desenvolver a espiritualidade. A grande maioria das pessoas com depressão afastam-se da sua igreja. Muito importante voltar para a sua igreja, independente da religião. Não vamos falar de credo religioso, vamos falar de fé. Tá? Então, é muito importante a pessoa voltar para dentro da sua igreja. Ir lá fazer suas orações, mas assim, ó, com fé, com amor. Eu sempre cito um livrinho que se chama O Dom Supremo, tá? A tradução do Paulo Coelho. Tá bem? É um livrinho ele tem a capinha preta, ele é bem fininho. Para quem gosta de ler, em 1h30, 2 horas, lê o livrinho. Mas lá é importante que um pregador, ele foi fazer uma pregação numa igreja nos Estados Unidos, tá? E as pessoas que estavam dentro da igreja, quando o pastor convidou este pregador para fazer a pregação, se sentiram mal, acharam que o pastor é que tinha que fazer a pregação, não
não achava que aquele pregador não tinha lá tanta expressão. E ele fez a pregação dele. E na pregação dele ele falou, tá, que perdendo-se todos os livros da Bíblia, mas salvando o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Tá? Muito bem, mas o principal de tudo isso, onde ele fala, se você tem fé, você remove montanhas. Agora, se você tem amor, você remove muitas montanhas. Então, o principal de tudo, amor. Tá? Ir na sua igreja, mas com amor, não por obrigação. Fazer as coisas para outras pessoas ou, né, em outras situações, com muito amor no coração. Para si próprio, com muito amor. Você tem que ter amor por si, com amor próprio. Tá? Se gostar, ir para frente no espelho, tá? Não é olhar a mancha, não é olhar porque eu estou com barba branca, já brancando o meu cabelo, que eu vou ficar preocupado, ficar depressivo agora porque a minha barba está branqueando. Né? Não, é minha idade, fazer o quê? Eu tenho que aceitar, né? E viver, buscar viver o melhor possível. E eu fico feliz em poder passar esse pouco de conhecimento, ajudar pessoas. Tá? Então, assim, é isso que tem que buscar. Tá? Então, buscar a sua espiritualidade dentro da sua igreja, tá? Conversar com o pastor ou com o padre, tá? Buscar essa ajuda, tá bem? Então, e encarar a depressão como oportunidade de crescimento. Use esse sentimento depressivo como algo para você, como um ensinamento, como uma escola da vida. Tá? Então, não usar a depressão como um jogo para se beneficiar dela, mas pelo contrário. Busque a depressão, aquele sentimento, essa situação toda, como uma lição de vida, como um aprendizado. Isso é muito importante. Tá? E você vai ver que no momento que você sair dela, você vai dizer assim, sou um vencedor ou uma vencedora. A depressão tem cura, sim. Tá? Mas a pessoa que está passando por essa situação, ela precisa também querer se ajudar, ela precisa querer melhorar. Muito bem. Falando em tratamento para a depressão. O tratamento para a depressão, precisamos trabalhar assim. Em primeiro lugar, calciolito. Por quê? Porque é rico em lítio natural. Tá? Então, o lítio é o mineral da depressão. Tá bem? Então, é um dos principais. Junto o tâmer, porque ele é um anti-inflamatório neural, ele vai trabalhar o sistema nervoso central, né? na recomposição do sistema neural. Então, o tâmer, tá? E o terceiro, o triptofenil, por trabalhar o triptofano como um calmante. Então, ele vai auxiliar na depressão muito ansiosa, naquele depressivo que tem uma ansiedade muito forte e dificuldade de dormir, de descansar durante o sono. Se o sono é bom e não tem ansiedade, então o calciolito com o tâmer. Tá? Então, outro produto que entra muito importante na depressão é a Nutra D3. São vitamina D3 de 2.000 UIs diários, tá? Onde nós vamos repor a necessidade de vitamina D. Muitas e muitas da depressão são por baixa de vitamina D, ok? E o Nutrafolic, porque ele é repositor de ácido fólico, que muitos depressivos têm baixo índice de folato ou ácido fólico no cérebro. Então, há necessidade de suplementar. Mas, como devo montar um tratamento com tantos produtos? Inicia-se com o básico. Tâmer com calciolito. Esse é o tratamento básico. Tá? Se tem dificuldade de sono, coloca o triptofenil. Se não, não. Estou tomando calciolito com tâmer, mas eu sinto algumas deficiências de memória, fraquezas, muitas vezes falha a minha memória, então toma o Nutrafolic junto, ok? Eu pego muito pouco sol, tenho dificuldade de pegar sol, ou minha pele é muito branca ou muito escura, dificuldade de pegar sol, trabalho em lugares muito fechados, então toma vitamina D3, ok? Esse é o tratamento recomendado, a forma de se recomendar o tratamento.